Então a gente convida, pede que traga, né, as suas crianças e jovens para estudarem a doutrina dos espíritos na mesma luz que a gente está tendo aqui no salão, né? Eles vão ter na linguagem deles os mesmos estudos, dividido assim por faixas etárias. É muito bacana a evangelização infantil. Então a gente lembra que eles são o futuro, né? Não só da nossa casa, mas de todo o nosso planeta, do nosso país, da nossa cidade. E convidamos a todos, né, para mais um evento da nossa casa, é um evento beneficente em prol da casa, no próximo domingo, dia 18 de agosto, das 12 às 16 horas, nós teremos o nosso rodízio de caldos, que vai acontecer numa rua próxima aqui, a Rua Irutim, número 90, aqui na Penha Circular. Os convites estão à venda com a Dona Terezinha ou com a Fátima, e maiores informações é só procurar um de nós que a gente informa direitinho. E pedimos aos frequentadores da casa que nas suas preces incluam os nossos governantes, os governantes de todas as outras nações, para que a gente consiga, né, a paz tão almejada em nossos corações aqui no nosso planeta Terra. E pedimos também que façam preces, incluindo a nossa casa, que está em obra, né? A gente percebe que a casa está em obra material, para que tudo transcorra na mais perfeita ordem, com paz e segurança. E lembramos, né, sempre lembramos que não devemos usar aqui o salão para usar o nosso telefone celular e nem nos alimentarmos. Se houver a necessidade, a gente pede que subamos ali para o andar térreo para falar ao celular, atender alguma ligação urgente. E passamos assim, meus irmãos, a leitura da página que nós recebemos ao entrar na casa. É uma belíssima página de Odilon Fernandes, do livro Mediunidade e Apostolado, psicografia de Carlos Bacelli, que diz assim aos nossos corações: a um e a outro. Paulo, em sua epístola aos Coríntios, revela-se profundo conhecedor da mediunidade que aos tempos do Evangelho nascente era apanágio dos cristãos, aos quais, em suas reuniões, recebiam a palavra daqueles que os haviam antecedido nos caminhos de além-túmulo. Ele mesmo, portador de várias faculdades medianímicas, instruía os companheiros no exercício de seus carismas para que deles soubessem obter o máximo proveito. Afirmava que a mediunidade em si é o mesmo sentido em todos, manifestando-se, porém, em cada um de acordo com as suas possibilidades. A semelhança da luz nos variados matizes em que se revela. Convencionou-se dar mais ênfase ao trabalho do médium, escritor ou pintor. Todavia, perante o mundo espiritual, toda mediunidade exercida com responsabilidade é igualmente valorizada. Aliás, melhor que seja anônimo o médium passista no atendimento sincero às dores do próximo, do que conhecido psicógrafo personalista distante do sofrimento alheio. Precisamos aqui ressaltar o valor do médium que assoma à tribuna da casa espírita, detendo-se com seus frequentadores na interpretação da palavra divina. A rigor, é ele que, com suas colocações judiciosas, abre as mentes, tornando-as mais receptivas à verdade. Em seu abençoado apostolado, é também médium de inexcedível valor quem se consagra ao ministério da evangelização infantil, que, diga-se de passagem, está a merecer dos dirigentes espíritas maiores cuidados. Ainda não se define o valor do medianeiro que aplica os seus talentos na orientação dos jovens, sem que para tanto necessite recorrer a nenhuma forma ostensiva de mediunidade, procurando unicamente influenciá-los com seus exemplos de caráter na vivência dos postulados espíritas. Médium de múltiplas faculdades, que, no entanto, se manifestam de forma definida aos olhos deste ou daquele, é o dirigente espírita que se assoberba para que as atividades da instituição que orienta continuem sendo cumpridas, arcando não raro com um ônus espiritual que muitos confrades estão longe de avaliar.
É importante que o espírita, ele mesmo, valorize o trabalho que esteja sobre a sua responsabilidade, sem que se deprecie em suas funções unicamente porque não seja no exercício específico desta ou daquela mediunidade. Se sempre se fez indispensável combater o tabu existente contra os médiuns, igualmente se faz necessário, agora, acabar com o tabu a favor dos médiuns, do tabu que praticamente os promove à condição de infalíveis oráculos ou de hierofantes, da doutrina. Cooperemos com o medianeiro em luta, porque para ele não é nada fácil perseverar apesar de si mesmo, tendo que exercer um ministério sagrado com os pés atolados na lama. Saibamos auxiliá-lo, porquanto, sem apoio de fato, ele pouco conseguirá produzir, mas não o cerquemos com deferências que terminem por fazê-lo crer-se o que efetivamente ele não é. Conhecemos médiuns que, tidos por expoentes do movimento, não passam de companheiros que espiritualmente oscilam entre a sombra e a luz, capazes de grandes feitos, igualmente o são, de atos medíocres, canais receptivos de inspiração superior, por incrível que pareça, conseguem ao mesmo tempo ser intérpretes das paixões nas quais ainda se comprazem, servindo de pasto para os desencarnados que lhes vampirizam as energias. As nossas palavras não objetivam senão alertar para o estado de indigência espiritual em que os homens vivem na Terra, orbe, sem dúvida, onde se congregam espíritos que somente agora abandonam a sua condição larvária, lentamente ascendendo na direção da luz. Sem que desejamos nos exceder em nossas considerações, interpretamos ainda a assertiva de Paulo aos Coríntios, no sentido de que é perfeitamente possível que um mesmo espírito opere de maneira diferente, através de instrumentos diferentes, por exemplo, escrevendo por um e curando por outro, valendo-se, é claro, do polimorfismo de suas aptidões. Apenas no sentido de clarear um pouco mais o que afirmamos, é lógico que quem não consiga empreender determinada viagem de avião, o faça de automóvel, de locomotiva ou de carroça, de acordo com o veículo que tenha à disposição. Odilon Fernandes. É um belo chamado de atenção para todos nós, né? Então vamos mais uma vez, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e unir os nossos sentimentos numa prece. Primeiramente, indo ao coração generoso e bom do nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo que recebemos, Senhor Jesus, no dia de hoje, pelas lutas vencidas para estarmos aqui. E pedindo a Deus, nosso Pai, que nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, em vibrações de paz, de luz, de equilíbrio, de compreensão, Senhor, dos estudos que serão trazidos na noite de hoje. Rogando que envolva a nossa irmã Fátima, que falará sobre o livro dos médiuns, a nossa irmã Águeda, que comentará o seu evangelho no momento dos passes, e a todos nós, Senhor, para que estejamos abertos a receber esses estudos. Que seja então, Senhor, em Teu nome, em nome dos benfeitores amigos que são responsáveis por esta reunião, mas sobretudo, Senhor Jesus, em nome de Deus nosso Pai, de nosso irmão Clarencio, que de nossa parte pedimos a devida permissão para iniciarmos mais essa reunião de estudos e passes na noite de hoje. Sê conosco, Senhor, pois muito necessitamos de Ti, não somente nesses momentos, mas sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, nas noites de segunda-feira, nós estudamos o livro dos médiuns e nós estamos no capítulo 16, que trata de médiuns especiais, e os itens a serem estudados pela Fátima vai do 185 ao 188,
Como são itens bem longos, eu vou fazer a leitura apenas do 185, para que ela tenha bastante tempo de trazer o fruto dos seus estudos. E vai tratar de médiuns especiais, aptidões especiais dos médiuns, quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. E o item 185 começa assim. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam de médiuns especiais e que possuem aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feitas das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas em igualdade de merecimento do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa mais simples do que com uma outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas, e entre aqueles que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Falamos dos espíritos de uma ordem mediana, pois, tendo chegado a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é para este um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e em que ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em seu poder vários violinos, que para o vulgo serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles, ele apreende nuances de uma extrema delicadeza, que o farão escolher uns e rejeitar os outros, nuances que ele percebe por intuição, visto que não pode defini-las. Ocorre o mesmo com relação aos médiuns. Em igualdade de qualidades, nos poderes mediúnicos, o espírito dará preferência a um ou a outro, de acordo com o gênero de comunicação que ele queira fazer. Assim, por exemplo, vemos pessoas escrever como médiuns admiráveis poesias, embora em condições comuns. Elas nunca tenham podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, apesar do seu desejo de fazê-lo. O mesmo se dá relativamente ao desenho, à música e etc. Há aqueles que, sem ter de si mesmos conhecimentos científicos, possuem uma aptidão mais particular para receber comunicações eruditas, outros para os estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que ele mais facilmente recebe possuem geralmente um cunho especial. Há até aqueles que não saem de um certo círculo de ideias e que, quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e muitas vezes falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos comunicam-se ainda, mais ou menos voluntariamente, por este ou aquele intermediário, de acordo com suas simpatias. Assim, em iguais condições, aliás, o mesmo espírito será muito explícito com certos médiuns unicamente porque estes lhe convêm mais. E assim passamos a palavra a Fátima, pedindo a Deus, a Jesus, que a abençoe e que a envolva. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade amiga desta casa nos sustente, não só a nós que estamos aqui à mesa, mas a todos que estão aí nos ouvindo e os desencarnados. Porque no capítulo de hoje, nós teremos várias reuniões para estudá-lo sobre os médiuns especiais, mas nós precisamos pensar
no seguinte ponto: não sou médium, não estou médium, não tenho tarefa mediúnica. Por que eu preciso aprender? Primeiro, porque nós estamos estudando uma obra que é importantíssima no que concerne ao intercâmbio espiritual. E nós estamos o tempo todo fazendo esse intercâmbio espiritual. Então, mesmo não estando em trabalho mediúnico propriamente dito, todos somos médios. E como nos lembra a página de hoje, Odilon Fernandes, ele inicia falando dos tempos do Evangelho. Qual a mediunidade que mais era utilizada naquela época? A cura e a oratória, onde aquelas pessoas simples, sem instrução, a maioria do povo, e através da inspiração eles conseguiam fazer a divulgação da Boa Nova. E dentro da vida, nós estamos médios também, não sabemos em que momento a espiritualidade vai precisar de nós para dar uma orientação, para dar um conselho. Por isso que precisamos estar atentos à questão da mediunidade, até para aprendermos a fazer a distinção dos bons e dos maus espíritos. O capítulo de hoje, que é o capítulo 16, nós vamos estudar apenas uma parte, que é dos médiuns especiais. É um capítulo que Kardec traz um quadro sinótico, um resumo bem grande, bem amplo, de todas as variedades mediúnicas, fazendo sempre algumas observações, e tudo revisado pelos espíritos. E ele inicia esse capítulo relembrando que no anterior ele já tinha estudado conosco algumas faculdades mediúnicas, da vidência, da audiência, da psicofonia, que ele fala médios falantes, ele não usa o termo psicofonia, né? E tinha outro, intuição, inspiração, pressentimento. E ele diz que, além dessas categorias que já foram estudadas, existe uma infinidade de nuances que constituem o que se chama médios especiais. E por que médios especiais? Porque esses médios têm aptidões particulares, independente das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. Então, nós vamos ver, nesse primeiro momento, ele analisando a natureza das comunicações. E o que Kardec pontua, que a Cristina já leu para nós? Essa natureza das comunicações estão sempre relativas à natureza do espírito. Então, é como se fosse assim: você recebe um e-mail, uma mensagem, uma correspondência, você não conhece o remetente, mas pelo que está escrito ali, você já tem condições de fazer uma análise daquela pessoa que te mandou aquela mensagem. Então, quando chega à nossa mão uma comunicação espírita, uma comunicação mediúnica, nós já temos condições de analisar que tipo de espírito é aquele através da linguagem que ele usa para trazer a sua ideia. E essa comunicação revela o quanto ele é elevado ou a sua inferioridade moral, ou também o seu saber ou a sua ignorância. Mas tem também um outro ponto que Kardec fala dos espíritos batedores, que quase não saem das manifestações físicas. Esses espíritos, a gente já estudou nos efeitos físicos, eles são espíritos de condição espiritual inferior, com fluidos muito apropriados para movimentação de objetos, ruídos, pancadas. Normalmente, eles são utilizados por outros espíritos superiores quando eles desejam passar algum tipo de informação, e não necessariamente são o tempo todo espíritos perturbadores, no sentido de trazer desordem, de trazer agonia, angústia para as pessoas. Por exemplo, Kardec mesmo, nós já estudamos aqui num dos itens do Livro dos Médiuns, que no momento de suas avaliações, de seus estudos da doutrina, ele ouve pancadas.
E quem promoveu essas pancadas? Eram espíritos batedores, mas influenciados sob a orientação de espíritos superiores que queriam chamar a atenção de Kardec para determinado ponto. Enfim, depois Kardec conseguiu descobrir. Tem uma obra de Ivone Pereira, Nas Telas do Infinito, que nós observamos lá um espírito que desencarna, que é um conde, mas ele precisa tomar uma série de providências e a maneira que ele encontra de chamar a atenção que ele está vivo é fazendo movimentações, fazendo aparições, fazendo pancadas, promovendo aberturas de janelas e tudo mais. Então, por quê? E se vocês lerem a obra, vocês vão observar que por detrás de toda aquela movimentação física havia uma supervisão de espíritos superiores interessados que todo o desfecho daquela história fosse resolvido o melhor possível. Então, mas assim, são espíritos específicos para determinadas ações. Para as comunicações inteligentes, há espíritos, aí que vem cada vez mais se sutilizando. Espíritos, poetas, músicos, desenhistas, moralistas vão procurar médios que ofereçam essas características da sua mediunidade para que eles possam fazer essa comunicação. E o espírito vai escolher o médium que seja mais ou menos cômodo, mais ou menos fácil para que ele possa fazer essa comunicação que ele precisa. E Kardec nos chama a atenção fazendo uma comparação, usando um instrumento musical que é o violino. Que se nós fôssemos olhar vários instrumentos, vários violinos, provavelmente nós não saberíamos a diferença entre um e outro. Mas se for um músico hábil, um músico que esteja acostumado com esse tipo de instrumento, ele vai descobrir através do design, ele vai descobrir se a corda está totalmente esticada, ele vai olhar a marca do violino. Então, para o espírito que deseja fazer a comunicação, ele vai nos observar. Até de forma intuitiva, quando ele não é muito elevado, ele vai observando em cada um de nós a possibilidade de cada um. De acordo, se eu preciso passar uma mensagem de poesia, eu preciso procurar um médium que tenha aquela particularidade. E nós vamos vendo, como ele cita aqui, várias possibilidades do instrumento que serve para a comunicação, que é o médium. O espírito, ele vai dar preferência a um ou a outro de acordo com o gênero que ele queira passar. E nós temos um exemplo, até já citei aqui de outras vezes, que está no livro de Ivone Pereira. Sempre vamos citar Ivone Pereira, não tem como não citar, até porque as obras dessa médium são necessárias para o nosso aprendizado, principalmente em relação à mediunidade. Então, a Dona Ivone, ela traz para nós um exemplo que quando ela trabalhava lá na cidade de Lavras, isso dos anos de 1926 e 1930, ela conheceu uma senhora médium, Maria Eugênia da Conceição. Era uma senhora semi-analfabeta, ela mal sabia escrever o nome dela, ela muita dificuldade, ela conseguia fazer a leitura das preces que tem no Evangelho. Mas ela, através das reuniões mediúnicas, através da incorporação, ela dava passividade ao espírito que foi, o senhor Augusto Paiva. O espírito do Padre Vitor, através da incorporação, a médium fazia os mais belos discursos filosóficos e de alta moral. Então, o espírito estava vendo o que ali? A possibilidade que ela tinha através da incorporação.
E tinha também um outro espírito, que era o Dr. Augusto José da Silva, que também fazia discurso, e essas manifestações duravam assim mais de meia hora. Mas o que a dona Ivone observava? Que apesar de ter um cunho filosófico muito acima da capacidade naquele momento que a médium apresentava, o discurso era com erros de português. Por quê? Porque o espírito, além da barreira de não encontrar tudo com muita facilidade na mente da médium, ainda encontrava a barreira da falta de instrução, do domínio da língua portuguesa. Então, veja bem, quando os espíritos falam para nós assim: estudemos mediunidade, nos preparemos, coloquemos material em nossa mente para que os espíritos possam acessá-lo na hora que eles necessitam. O espírito que queira passar um romance histórico, vamos pegar o espírito Emmanuel. Olha como o espírito Emmanuel é versátil. Ele tem romances através do Chico Xavier, romances históricos, não são apenas romances, ainda tem acrescido dessa característica por ser histórico. Ele precisava encontrar na mente do médium registros de alguma forma, não dessa encarnação, mas de encarnações passadas. O mesmo espírito Emmanuel, ele ditava mensagens de cunho evangélico. Ele tem o livro Seara dos Médios, que são orientações para médios, portanto, o espírito também que conhece mediunidade. E nós observamos o instrumento, quer dizer, de um lado o espírito Emmanuel, do outro lado Chico Xavier, extremamente flexível e maleável, não só sob a orientação de Emmanuel, mas também de outros espíritos, como Sheila, como André Luiz, e a própria série de André Luiz, nós observamos duas obras bastante complexas, que é Evolução em Dois Mundos e nos Mecanismos da Mediunidade, que requer do instrumento mediúnico algo que Chico Xavier, que só estudou até a 4ª série do primário, não teria como oferecer, mas isso com certeza estava armazenado no seu psiquismo. E nós sempre vamos ser utilizados pela espiritualidade. Agora, como que nós vamos oferecer esse material? Por isso que é importante, mesmo assim, eu não sou médium, não sabemos se vamos ter uma tarefa específica, mas precisamos nos preparar, porque, como eu falei logo no início, nós nunca sabemos em que momento a espiritualidade vai precisar de nós para fazer até um atendimento de emergência, no aconselhamento de uma pessoa. Então, é bom que a gente se prepare. E ainda aqui, falando dessa médium, o tempo passou e a própria Dona Ivone, quando ela comenta que lá nessa época haviam muitos assim, fenômenos bastante interessantes em termos de mediunidade, porque era o momento propício da divulgação da doutrina espírita no interior ali de Minas Gerais, então muitos eventos mediúnicos interessantes ocorriam. A gente pode pensar, por quê? Mudaram-se as faculdades mediúnicas? Hoje nós temos outras possibilidades, estão surgindo outras possibilidades mais adequadas para o momento do movimento espírita que nós estamos vivenciando e da importância desse instante nosso de evangelização de nossas próprias almas. Nós não precisamos nem de tantos fenômenos, precisamos muito mais de evangelização do que qualquer outra coisa. Por isso, reforçando aqui o lembrete da Cristina, da importância das crianças e dos jovens na evangelização, porque estão em corpos infantis e em corpos juvenis, mas são espíritos que estão reencarnando na esperança, porque foi falado para eles, vocês vão para a evangelização, vocês não se preocupem, não fiquem inseguros, porque lá vocês terão um trabalho
que vocês relembrarão o Evangelho de Jesus. E muitas dessas crianças renascem com tarefas dentro da mediunidade. Como que elas vão se ver dentro da vida se elas não vierem para a evangelização? Que elas vão receber estudo do Livro dos Médiuns, hoje, segunda-feira, é o Livro dos Médiuns na evangelização. Então, as crianças aprendem tudo que a gente está estudando, eles lá estão estudando também, sendo que numa linguagem adequada. Já vão ensinando para essas crianças como lidar com o mundo espiritual. Então, é muito importante. Aí, seguindo aqui com Kardec, ele dá alguns exemplos, porque isso foi a experiência dele, né? Que ele viu vários médiuns que eram poetas e, no entanto, não recebiam poesias. E tem um outro exemplo também de Dona Ivone, que está ainda nesse livro Devoção Invisível, quando ela traz a respeito de Frédéric Chopin. Porque Chopin até escreveu algumas coisas através dela, mas assim, algum bilhete para pessoas conhecidas, alguma cartinha, mas nunca uma mensagem. Por quê? Porque ele, na verdade, desejaria passar através da médium como se fosse música, como se fosse partitura musical. Mas só que a médium não tinha esse entendimento dentro de si, ela pouco estudou música. Então, quando você conhece música e pensa em clave de sol, em clave de fá, em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a pessoa não estiver familiarizada com aquilo, ela não sabe se é um dó sustenido, se não é ou se não é. Mais interessante, um detalhe. No passado, em experiências, em outras encarnações, esse espírito Ivone Pereira foi musicista. Por que será que nessa encarnação não foi acessado esse tipo de registro? Porque ela precisava ficar concentrada, a sua vida mediúnica, focada em outros pontos. Não que ela não tivesse os registros, mas então ela não recebeu através de Chopin nenhuma partitura, nenhuma música, nem nada, né? Só para nós vermos as sutilezas da mediunidade. Às vezes nós queremos receber uma comunicação e precisamos perguntar: há espíritos para dar essa comunicação? Há médiuns? Porque Kardec pontua 3 pontos: o espírito, aquilo que ele quer passar; o intermediário, que é o médium, será que ele tem essa possibilidade de receber aquilo daquela forma? E um terceiro ponto que ele fala é a simpatia que deve haver entre o comunicante e o médium. E aí nós lembramos aqui, quando Kardec fala dessa questão das aptidões particulares, eu já falei de Chico Xavier, dessas obras de André Luiz, já lembramos também dos estudos históricos do próprio Emmanuel, e temos também outros espíritos que são moralistas, e alguns médios, por exemplo, até quando falou aqui do Padre Vitor, nós lembramos que o Raul Teixeira, que é um outro médio também conhecido, lá de Niterói, ele tem mensagens recebidas desse Padre Vitor, mas são mensagens mais de cunho evangélico. Você vê, esse padre, ele foi sacerdote em Minas, e depois que ele desencarna, ele foi amigo de Ivone Pereira, e ele desencarna e está aí dando mensagem. Por quê? Porque o espírito já consegue perceber a realidade do mundo espiritual, já tinha essa maturidade espiritual. E ele buscou, através dessa afinidade com o médium Raul Teixeira, para trazer essas mensagens. E além das aptidões mediúnicas, os espíritos comunicam-se ainda de acordo com as simpatias. Aí também tem alguns pontos interessantes que a gente pode analisar, que aconteceu com a própria Ivone Pereira, que ela relata também nessa obra, Devoção no Invisível, que quando ela
foi convidada a participar de uma festa no mundo espiritual, na erraticidade, né? Que era a despedida de um espírito que iria reencarnar. Essa obra que ela relata esse fato, que ela escreveu depois, é Amor e Ódio. Então, ela é convidada a participar dessa recepção e é contado para ela, através de Vitor Hugo, todo o drama que ia em fechar essa obra Amor e Ódio. Só que o que acontece? Vitor Hugo dirige-se a Charles, que era o tutor mais diretamente ligado a Ivone Pereira, falou assim: olha, você conhece toda a parte doutrinária, você que conhece a história, você está mais acostumado com a médium, você passa e escreve o livro para ela. Aí fica aquela impressão de que Vitor Hugo, quando fala assim que ia ter muito trabalho com a médium, mas não é falta de vontade, nem má vontade por falta do espírito, por causa do espírito. É porque o médium precisava ser trabalhado para recepcionar aquelas comunicações. Tanto é que vocês vejam bem, Zilda Gama, que foi uma médium um pouco anterior a Ivone Pereira, ela tem obras psicografadas do próprio espírito Vitor Hugo. O próprio Divaldo Franco também tem obras psicografadas por esse espírito Vitor Hugo. Aí nós pensamos assim, por que Ivone não? Porque Charles conhecia e poderia passar para ela. Tanto é que assim o fez, e mais adiante passaram-se anos e ele retoma a obra para escrever. Porque quando passou mais ou menos uns 20 anos, a personagem que estava se despedindo lá na erraticidade para encarnar já encontrava-se encarnada. Então, quando ele fosse ler a obra, ele estaria lendo sua própria história ali. Mas o que a gente queria lembrar, uma coisa importante de Ivone Pereira? Porque numa determinada noite dessas aí, lá para os idos de 1960 e alguma coisa, ela vai dormir e ela percebe a presença de uma entidade amiga. E ela identifica como sendo de Leon Tolstói. Ivone Pereira mesmo relata que ela nunca havia lido nada de Leon Tolstói. E ela se surpreende porque ele diz que desejava muito escrever através dela algumas coisas. E ela falou assim, mas não vai ser possível uma coisa dessa, não conheço nada da Rússia, não, imagina. E ele conversa com ela e diz que ela está esquecida, mas ela já tinha tido uma vivência na Rússia, sim. E ele precisava passar o regionalismo russo. Ela falou assim, mas isso vai ser impossível. Falou, não. E ele a leva. Então, veja bem o trabalho que se referiu o Vitor Hugo e o trabalho empreendido agora por Leon Tolstói. Ele leva a médium em visitação a toda a ambiência da Rússia, tem aquele contato com ela, coloca Ivone Pereira em contato com a região, e essa obra foi psicografada realmente, não teve visão antes, foi totalmente psicografada, porque a psicografia de Ivone é bastante peculiar nesse aspecto, né, da psicografia. Então, nós vemos que, às vezes, é importante o espírito tomar aquele instrumento, trabalhar aquele instrumento para trazer uma obra. Em outros momentos, não há tanta necessidade, porque o outro pode fazer à vez. O que vai definir o trabalho de um, o trabalho de outro? A relevância daquilo que vai ser publicado, o objetivo pelo qual aquela obra vai ser publicada. E as diversas tarefas que esses espíritos exercem no mundo espiritual e a própria disponibilidade do instrumento, no caso que era a médium Ivone Pereira. Então, nós vemos que, diante de todas essas peculiaridades, de particularidades, Kardec ainda diz assim, engana-se quando se dispõe de um médium pensar em obter através dele boas comunicações de todos os gêneros. Não tem como. Até quando a gente não conhece esses meandros da mediunidade, nós até podemos pensar.
A gente usa o receituário mediúnico, todo mundo aqui já usou ao menos uma vez. Então, não adianta eu escrever assim, direcionar o meu pedido de orientação. Vou pedir para o espírito Agostinho, vou pedir para o espírito Vitor, que são espíritos que respondem às nossas cartinhas. Por quê? Esses espíritos, eles têm tarefas específicas. Por exemplo, o Agostinho, em relação às diretrizes da casa espírita, ele responde. A questão de mediunidade, ele responde. As questões familiares, você vai pedir para o Agostinho, pode ser até que ele responda, mas tem outros espíritos que já estão mais familiarizados com as questões familiares. Então, nós vemos em diversas consultas nossas vários nomes. Paulo Bezerra vai responder sobre uma questão familiar, o Agostinho vai responder sobre a sua mediunidade. Então, para eles se organizam dessa forma, sem pensar também, levando em consideração o instrumento. Quando é questão de saúde e precisa o receituário, o médium, ele é médico. Então, quanto a isso, a gente não precisa nem se preocupar. Toda vez que nós recebermos uma orientação de homeopatia ou algum medicamento, se estiverem com dúvidas, retornem a pergunta ao plano espiritual. Mas são instrumentos que são médicos, porque existe toda uma legislação e nós não podemos colocar em risco esse trabalho de intercâmbio espiritual, como no passado era comum. Os médiuns receitistas não eram médicos, obrigatoriamente. Então, o Centro Espírita Leon Denis, ele já tem esse cuidado de aquele médium, aquele instrumento que é médico, ele tem condições não só de receber orientação de um espírito que esteja exercendo a função de médico no plano espiritual, mas também de outro, porque são médios maleáveis. Tem instrumento que recebe comunicação de um espírito que está exercendo ali a orientação médica, mas recebe orientação de outros espíritos que orientam a casa, que dão mensagens para os encontros. Existe essa possibilidade. Aí Kardec diz assim: uma condição para a boa comunicação, a gente saber a origem, ou seja, a qualidade do espírito que está transmitindo. Segundo, a qualidade do instrumento. E se eu não conheço o espírito e eu não conheço o médium, como que eu vou saber se aquela comunicação é boa? Lendo e analisando. E o espírito, quando ele é superior, ele é sucinto, ele é objetivo. Não usa palavras chulas, não usa de frases insidiosas, não usa de entrelinhas maliciosas. Então, o espírito, quando é bom, de mediano para cima, ele é educado para escrever. Isso não quer dizer, não invalida as psicografias que nos são trazidas através, por exemplo, do Céu e Inferno, que todas aquelas psicografias recebidas na Sociedade Espírita de Paris, que eram de espíritos, ali vai de feliz a expiação terrestre. Você passa por suicidas, por sofredores, por criminosos arrependidos e por espíritos endurecidos. Todas essas psicografias são importantes para nós. Por quê? Porque nos mostra, nos dá o parâmetro do que é essa vida na erraticidade. Então, não é porque o espírito não está numa condição mediana superior que aquela psicografia não nos interessa. Interessa para a nossa instrução, né? Mas não para nós sermos enganados. Prestemos atenção. Numa época de tudo a tempo e a hora, com os aplicativos de celular, mensagem a todo momento, às vezes não tem nem assinatura de médium,
é assinado por um espírito superior. Vamos ler a mensagem, vamos analisar o que está escrito ali. E Kardec ainda fala uma coisa assim muito importante: para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um bom espírito, que ele possa transmiti-la. E por que ele vai transmitir? Qual o objetivo que o espírito vai fazer isso? Aí nós lembramos que tem um caso bastante interessante nesse livro, Eurípides, O Homem e a Missão, que é um outro espírito também maravilhoso, foi trabalhador da doutrina espírita. E Eurípides Barçanufo sempre foi católico. Ele fazia parte da Irmandade São Vicente de Paulo, lá em Minas, na cidade de Sacramento. Mas só que ele tinha um tio, o tio Mariano, que era espírita, e sempre conversava com o Eurípides falava: tio, deixa disso. Até que o tio, com pouca instrução, pouco conhecimento, na impossibilidade de dar maiores esclarecimentos a Eurípides, entrega para ele o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E Eurípides lê o livro inteiro, numa noite inteira, e aquilo descortina para Eurípides uma realidade que ele até então desconhecia. Enfim, até que a vida vai seguindo, ele resolve ir até a casa do tio, onde ocorriam reuniões mediúnicas. E ninguém sabia que ele ia, ele convidou um amigo e foram até a casa do tio. Chegando lá, haviam exatamente dois lugares, aguardando eles. A mesa formada, a linha de médios, pessoas dando sustentação ao trabalho, médios de cura, médios de incorporação, e ele em pensamento, e ele ficou bastante mexido com a leitura do Depois da Morte, de Leon Denis, e ele em pensamento pensa o seguinte: que se aquilo tudo realmente fosse uma realidade, essa vida espiritual, aquelas informações todas, porque ele tinha lido a Bíblia, escondido, porque foi emprestado por um padre, escondido, porque naquela época não se podia ler a Bíblia, né? E ele ficou batendo ali nas bem-aventuranças, ele não entendia as bem-aventuranças. Então, nesse dia que ele foi na casa do tio, ele pensou que o Aristides, que era um médium, que no dizer de Eurípides era apoucado de inteligência, não tinha instrução, que ele pudesse receber através do Aristides uma explicação sobre as bem-aventuranças e pelo Espírito João Evangelista. Então, vamos pensar assim, mas Kardec está falando, o Espírito tem que ser bom, pode transmitir, e por que transmitir? E ninguém sabia disso. E lá, no desenvolvimento do trabalho, veio a explicação. Então, Eurípides até relata uma das maiores narrativas filosóficas envolvendo as bem-aventuranças. Aristides nunca poderia ter falado daquela forma. Aí pensamos assim: por que o plano espiritual concordou nessa manifestação? Eurípides tinha um trabalho importante para fazer naquela cidade, de atendimento às pessoas, de levar o Evangelho do Cristo, de levar o socorro, levar a doutrina, levar, não assim a doutrina especificamente, mas levar o Evangelho de Jesus àquelas pessoas. E outro ponto, ele preparou aquela região, que ele desencarna em 1918, em 1910, renasce Chico Xavier, em Minas. Então, nós vamos vendo que a espiritualidade, ela tem um planejamento. Imagine Eurípides Barçanufo reencarnando na cidade do Rio de Janeiro, nessa confusão toda. Uma plantinha sensível, delicada, um espírito sensível, inteligente. Ele seria sufocado numa cidade grande como São Paulo, como Rio de Janeiro? Por que essas almas encarnam em cidades menores para que elas possam realizar o trabalho delas? Chico Xavier também, em Minas Gerais. Por quê? Levando luz
para todo o ambiente propício ao recolhimento, sem essa confusão da cidade grande, né? Então, nós vemos esse trabalho que Eurípides desenvolveu. Eurípides tinha a sua tarefa, e ele, a partir daquele momento, ele cumpre. Desabrocham as faculdades mediúnicas de Eurípides, e depois Chico vem também fazer todo o seu trabalho. E a espiritualidade, quando acha necessário, ela concorda. Nós é que não podemos falar assim, eu vou testar a espiritualidade, eu quero a comunicação. Não. Há de ter um propósito para que aquilo ocorra. E um outro detalhe que é narrado aqui nesse livro, numa notinha, que a gente pode até estranhar essa familiaridade de João Evangelista, um apóstolo do Cristo, está tão próximo de Eurípides Barçanufo. Só que Eurípides esteve encarnado naquela época. Então, Inácio, que foi um discípulo de João Evangelista, foi um tutor espiritual de Eurípides Barçanufo na época. E algumas vezes Eurípides até o substituiu nas prédicas evangélicas. E ele teve a oportunidade de algumas vezes estar com o próprio João Evangelista. Então, nós vamos vendo que nada está solto, nada assim está desgarrado, tudo tem uma razão de ser. Então, vamos pensar, por que nós estamos aqui, nessa casa, que tem o nome de Irmão Clarencio? Por que Irmão Clarencio é o ministro da colônia espiritual Nosso Lar? Será que é por acaso que todos nós estamos aqui envolvidos e inseridos no trabalho que a casa realiza? Não existe o acaso, né? Então, nós precisamos observar todas essas nuances de mediunidade que não estão presas somente no trabalho propriamente dito, mas nas nossas vidas, as intuições que recebemos, muitas das vezes orientações através do sono físico, que esses espíritos amigos da casa podem estar nos auxiliando. E a gente, às vezes, fica indeciso, inseguro. Então, vamos despertar a nossa espiritualidade. Vamos fazer com que os espíritos bons possam acessar cada vez mais o nosso patrimônio espiritual. Porque nós conhecemos, quando eu achei tão dura essa página de abertura do Odilon Fernandes, eu até me espantei. Eu li umas 2 vezes, eu falei, nossa, o Odilon Fernandes, ele pegou forte, mas é para acordar mesmo. Porque, aí eu comecei a raciocinar, qual é o nosso patrimônio espiritual? Nós temos. Vamos lembrar Jesus, olha, brilhe a vossa luz. Nós estamos há quantos milênios construindo, fazendo com que essa luz se acenda. A espiritualidade está sempre investindo em nós, nos orientando de alguma forma, nos consolando, através das obras, através de um conselho de um amigo, através dessas mensagens que nós recebemos, ora pelo receituário, ora em estudos, em cursos, às vezes. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso, né? Depois, Kardec aqui, ele vai falar de 2 grandes categorias de médios, que são os médios de efeitos físicos e de médios de efeitos inteligentes. Ele, antes de entrar, porque a gente ainda vai ter várias outras reuniões sobre esses assuntos, ele vai especificando cada vez mais. Esse início, ele coloca sempre de uma forma bem geral. Efeitos físicos, que também já foi estudado lá atrás, são aqueles médios que promovem efeitos materiais, movimentos e pancadas, e os intelectuais, os mais aptos a receber e transmitir as comunicações inteligentes. E todas as outras variedades de médios se ligam mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas 2 categorias. E algumas participam até das 2, porque, veja bem, o movimento de uma mesa pode não ser aleatório. Se aquela mesa denota
alguma intenção, aquilo já é um movimento inteligente, já é uma manifestação inteligente. Foi através das pancadas dos pés das mesas que as primeiras mensagens foram recebidas. Então ele até diz, num determinado momento elas se misturam tanto, efeito físico com efeito inteligente, que não tem consequência nenhuma prática para nós saber até onde vai o físico e onde começa o inteligente. É importante a gente saber didaticamente, sim, quais as condições necessárias para que um fenômeno se realize e o outro também. Mais adiante, ele ainda diz assim, se nós analisarmos os diferentes fenômenos sob a influência medianímica, veremos que há um efeito físico e que junto a ele há também um efeito inteligente. Ele mesmo pergunta assim, onde está o limite entre os dois fenômenos? Difícil determinar, mas isso não tem nenhuma consequência. E ele ainda, no estudo de hoje, ele ainda traz para nós assim, variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Os médios sensitivos, os médios naturais ou inconscientes e os médios facultativos ou voluntários. Quem são os médios sensitivos? As pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos através de uma impressão ou alguma parte, ou alguma vibração, ou a percepção de uma presença espiritual, vaga, ou mesmo material. Então, no fundo, todos nós somos pessoas suscetíveis de perceber a presença dos espíritos. Por isso que ele escreve lá no item 159 do Livro dos Médios, que todos somos médios nesse sentido, de perceber a presença. E quanto mais nós prestarmos atenção na nossa espiritualidade, na nossa parte, essência, que é o espírito, nós vamos colocando em movimento as nossas possibilidades e cada vez ampliando mais a nossa percepção, que pode ser aumentada pelo exercício. Quanto mais você se direciona para aquilo, mais você dilata aquela possibilidade. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Já dá para nós percebermos quando ao nosso lado tem um espírito bom ou ruim? Sempre gosto de fazer essa observação. Mesmo que a gente perceba uma presença não muito agradável, não vamos pensar que, meu Deus, é um espírito perturbador junto a mim. Não necessariamente. Pode ser um irmão que esteja em condição de sofrimento, que os bons espíritos podem ter direcionado para junto de nós, para que a gente possa fazer o quê? Direcionar uma prece, pedir socorro aos espíritos da casa de irmão Clarence, porque nós já sabemos o que fazer. Então, façamos essa diferenciação, que nem sempre quando a gente sentir algo desagradável, pode ser algum espírito aterrorizador para nos assustar, mas que nós aí nesse momento seremos o médium que a espiritualidade seja. E só para encerrar aqui, quando ele fala do médium natural ou inconsciente, como o próprio nome diz, inconsciente, é um médium involuntário, ele nem sabe que ele tem essa faculdade. Daí o perigo, muitas das vezes, que ele não sabe o que ele tem, fica com o campo aberto, qualquer espírito pode se aproximar e utilizar da sua faculdade mediúnica. E os facultativos ou voluntários, já é aquela condição do instrumento que sabe que tem a faculdade mediúnica e vai tomar todo o cuidado para que ela seja bem trabalhada e bem orientada pelos bons espíritos. Que Jesus nos abençoe e muita paz para todos nós. Nós agradecemos muito a Fátima pelo seu estudo, que ela possa estar de novo conosco em outro momento. E passamos para a segunda fase da nossa reunião, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo,
que a Águida comentará durante os passes. É o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, itens 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer a leitura apenas do 1, 2 e do 4, para que ela tenha tempo de trazer o seu estudo durante o momento dos passes. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes 2 mandamentos. Está em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. E o item 2. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que querereis que eles vos tratem. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. E o item 4 que Kardec explica. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros por nós façam, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. E assim pedimos aos nossos irmãos médiuns que tomem seus lugares. E nós outros vamos acalmando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos a uma prece, sempre lembrando que esse momento é um momento direcionado aos médiuns já previamente preparados e que nós também, portadores da mediunidade, devemos nos acalmar e rogar a Deus, a Jesus, as nossas necessidades neste momento de troca, neste momento de energias, sempre lembrando que os nossos benfeitores amigos estão junto a nós, corroborando com os trabalhadores responsáveis pela tarefa. Então vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, graças a Jesus, chegamos, Senhor, ao momento do passe. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, envolvendo as mãos dos médiuns, Senhor, para que sejam instrumentos fiéis dessa espiritualidade amiga, que há de trazer os bálsamos necessários a todos nós. E abençoa, Senhor, a nossa irmã Águida, que nesta hora falará aos nossos corações. Graças a Deus. Nesses 2 mandamentos, Jesus resume toda a lei divina, a meta a que todo espírito tem de chegar um dia: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Para muitos, isso é uma utopia, algo que não irá nunca acontecer na Terra. Mas se tudo tende a um crescimento, se tudo evolui, se todos os homens trazem dentro de si uma tendência, um impulso ao progresso, se este tem acontecido desde o homem primitivo pelo trabalho dos próprios homens,
porque a humanidade e a Terra não pode alcançar um dia um grau de evolução que permita a todos viver em paz, em harmonia e feliz. Os obstáculos de hoje serão vencidos como muitos já o foram, tornando a vida mais prazerosa. Para isso, devem os homens cuidar mais e melhor do seu progresso espiritual, satisfazer as necessidades do espírito de paz e de felicidade, tanto quanto é o seu empenho para a obtenção dos valores materiais que devem, sim, ser buscados e usufruídos, mas sem causar males a si e aos outros, no respeito aos direitos alheios, não se sentindo à vontade em tanto possuir, quando muitos ainda não conseguiram o mínimo necessário. Usar do que possuem para auxiliar o crescimento dos mais frágeis, dos mais ignorantes, oferecendo-lhes oportunidades de estudo, de trabalho, de lazer sadio, para que eles também possam tornar-se cidadãos úteis a si próprios, às suas famílias, à pátria e à humanidade. Não podemos nos esquecer que todos os espíritos, todos os homens são perfectíveis, todos têm o mesmo potencial a ser desenvolvido no decorrer do longo processo evolutivo. Os meios de comunicação de hoje, que não param de se desenvolver e de se popularizar, vieram na época certa trazer a transparência dos atos do que estão no poder, seja em que grau for, privado ou público, numa gama de informações que se podem causar certas dificuldades na sua filtração para beneficiar, despertam os homens para a análise dos mesmos e das suas consequências, desenvolvendo sua capacidade de raciocinar e de escolher o melhor. Combater o egoísmo e o orgulho é a tarefa premente do homem atual, de todos os homens, porque já estamos vivendo os primórdios da era do Espírito, determinismo divino, que ninguém nem coisa alguma vão poder impedir. Amar ao próximo como a si mesmo é a meta determinada por Deus para a humanidade da Terra, encarnada e desencarnada, embora possa demorar 1000 ou mais anos. Enquanto existir o egoísmo e o orgulho nos corações e nas mentes dos homens, as dores, os sofrimentos, as guerras continuarão presentes, até que essa humanidade, na sua maioria, talvez se decida querer para os outros o que deseja para si. Por isso, Allan Kardec escreveu que amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, se constituem na expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo, e não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que deseja para si mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Chegamos ao término da nossa reunião e temos muito que agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, aos guias espirituais de cada um de nós, pela oportunidade abençoada de podermos estar aqui. Agradecer ao nosso irmão Clarencio, que tão amorosamente, todas as vezes que aqui viemos, Senhor, ele nos acolhe, nos abraça, nos trata, nos cura, Senhor. Mas pedintes que ainda somos, te rogamos o amparo, que nos leve em paz, em segurança aos nossos pontos de origem, e que essa mesma paz, Senhor, que aqui sentimos, possamos mantê-la e distribuir com todos aqueles que nos aguardam. Abençoa, Senhor, a nossa casa, vibrando em cada canto e recanto deste ambiente, fortalecendo os trabalhos que aqui acontecem, fortalecendo os trabalhadores materiais e espirituais, envolvendo, Senhor Jesus, os responsáveis pelo evento do próximo domingo, Rodízio de Caldos, que é beneficente em prol da obra aqui da nossa casa, envolvendo a todos, Senhor, em vibrações de paz, de união, de compreensão uns com os outros, para que tudo transcorra na mais perfeita ordem. Neste momento, Senhor, também te pedimos pelos nossos governantes de todas as outras nações, mas principalmente, Senhor Jesus, pelos governantes do nosso país, para que todos, Senhor,
que aqui estamos, possamos sentir a paz, a união que todos necessitamos. Envolva, Senhor, todo o nosso planeta Terra em vibrações de paz, de bom ânimo, de esperança em dias melhores, Senhor. É desta maneira, com profunda gratidão, que de nossa parte finalizamos mais uma reunião de estudos e passes na noite de hoje, te rogando, Senhor, que continue conosco, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja, e graças a Deus.